Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre vida missional na era da informação. Hoje nós iremos abordar sobre o tema conhecendo o seu propósito de vida. Conhecendo o seu propósito de vida. Nós gostaríamos de trazer as definições do termo propósito e também do termo sentido. Gostaríamos de mencionar aqui as referências bíblicas, ou seja, a Bíblia como uma das referências, e também gostaríamos de citar algumas personalidades, sobretudo no mundo da neurociência e também no ramo da psicologia. Mas, evidentemente, que o nosso enfoque principal é o bíblico, né? Então, nós gostaríamos de falar sobre o, o propósito de vida. A palavra do Senhor, ela é também a fonte. Nós vamos estar buscando uma definição da o sentido, o significado de propósito na Bíblia. E uma vida sem propósito não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua vida cooperarão para o seu propósito. Nós iremos também mencionar o neurocientista, ou melhor dizendo, neuropsiquiatra Viktor Frankl, ele que foi um prisioneiro do campo de concentração. E lá no campo de concentração ele inventou um método para poder a pessoa encontrar ou como superar, na verdade, situações que a vida leva a pessoa a passar. Em 1946, ele escreveu um livro intitulado Em Busca do Sentido, e este livro que ele lançou, rapidamente esgotaram todas as suas toda a sua edição, ou seja, digo exemplares, todos os seus exemplares foram vendidos rapidamente, e ele inventou o que nós chamamos hoje de logoterapia, ou seja, ele traz a ideia de que a pessoa precisa de um sentido. A pessoa precisa de algo para se conectar, para viver. Não podemos viver sem propósito, né? Também gostaríamos de mencionar que, para a psicóloga Wagner Lara Machado, sentido e propósito são diferentes, apesar que eles terminam se completando. Para ela, o sentido de vida é algo individual, que geralmente está conectado ao passado, ao presente e também ao futuro. Já o propósito é algo que está relacionado a um objetivo de vida, né? A uma meta, e geralmente é voltada para o futuro. Ou seja, você busca e você vai atrás e você pensa em realizar. Então, observe que o sentido de vida está, geralmente, ele tem a ver muito com a pessoa, ou seja, ao individual, que se conecta passado, presente e futuro. Já o propósito de vida tem a ver com um objetivo, tem a ver com uma meta, tem a ver com uma vocação, uma tarefa. E justamente é algo que leva a pessoa a buscar, a pensar e também a realizar. Então, tanto sentido como propósitos está ligado também às realizações da nossa vida.
A palavra propósito é uma palavra que vem do latim, que significa à frente, né? Que é ponero, que é colocar. Então, na sua origem, a palavra significa colocar à frente, expor à frente. É por isso que dizemos agora, recentemente, que o propósito tem a ver com um objetivo, com uma meta, com algo que você espera alcançar e que geralmente está relacionado ao futuro, enquanto que o sentido de vida é algo individual que se conecta ao passado, ao presente e também ao futuro. Já propósito está ligado a uma meta, a uma tarefa, a algo que você deseja alcançar e que você trabalhará, você se esforçará e você alcançará, evidentemente. Então, é muito importante para nós que estamos estudando sobre vida missional conhecer o nosso propósito, conhecer, na verdade, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, é fundamental conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Vale ressaltar que nós sabemos que existem alguns exemplos e os seus propósitos. Por exemplo, a família. Sabemos que a família é a primeira instituição que Deus inventou, criou, e dentro da família é justamente aí o primeiro local aonde nós, como indivíduos, aprendemos alguns valores e padrões, alguns ensinamentos, e aprendemos também sobre a nossa vida e também como nos socializar com outras pessoas. Então, é importante dizer que a família tem a sua finalidade, também tem seu sentido e também o seu propósito. No que tange a questão da igreja, a igreja de Cristo, o próprio Cristo, ele, ao estabelecer a igreja, ela também tem um propósito relacionado ao futuro. Eu disse que propósito está relacionado àquilo que você quer, algo que você está projetando, desejando, a uma vocação, a uma tarefa, aquilo que você está buscando e trabalhando para conseguir. Então, a Igreja de Cristo, apesar de olhar para o passado, apesar de estar no presente, mas ela tem o seu propósito, ou seja, algo ligado àquilo que se projeta para se realizar e tem a ver também com o futuro. Por exemplo, o propósito da igreja é ensinar a verdade do Evangelho às pessoas, é trazer as pessoas a Cristo, é prepará-las para a salvação, é espalhar o amor e o Evangelho na terra, né? E trazer luz para um mundo cujos os valores morais estão cada vez mais obscurecidos. Então, nós vemos que a Igreja de Cristo tem seu propósito. Propósito da igreja é levar as verdades de Cristo ao mundo inteiro. Então, é muito importante você indagar sobre o seu propósito e fazer a pergunta: qual é o meu propósito? Nós sabemos que o propósito de sua vida é muito maior do que realizações pessoais, né? Muitas pessoas pensam que o propósito está relacionado à felicidade, mas a felicidade é aquilo que, ou melhor dizendo, felicidade tem a ver com a satisfação daquilo que conseguimos, né? Quando conseguimos algo que queríamos ou desejávamos, a satisfação por ter conseguido aquilo ali pode ser traduzido como essa felicidade. Mas o propósito aqui que nós estamos tentando colocar para você da melhor maneira possível, tem a ver, na verdade, com aquilo que Deus lhe entregou como missão para realizar. O nosso curso é sobre vida missional, ou seja, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado?
qual é a sua tarefa. E nós sabemos que Deus, ele escolhe as pessoas e dá às pessoas uma tarefa, uma missão pessoal para a pessoa estar realizando, né? E nós podemos ver isso aqui, por sinal, eu quero citar Levítico, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: e chamou a Moisés, e Deus lhe falou da tenda do encontro. Nós vemos aqui que Deus chamou a Moisés para uma tarefa. Deus entregou a Moisés a incumbência de realizar uma tarefa. E essa tarefa que Deus mandou Moisés realizar foi revelada ao próprio Moisés por Deus mesmo. Então, gostaria de chamar a atenção para a importância da gente saber qual é a tarefa que Deus nos entregou para realizar, qual é o serviço que nós temos que realizar. Evidentemente que há serviços ou tarefas que é geral para todos. Por exemplo, a necessidade de espalhar as boas novas de Cristo é uma incumbência para todos os salvos, para todos os servos de Deus. Todos têm essa mesma incumbência, ou seja, é algo comum para todos. Mas a incumbência, ou seja, a tarefa que é específica. No caso aqui que eu citei, no caso de Moisés, ele recebeu uma tarefa específica. E qual foi? Ele foi escolhido por Deus para ser o grande legislador de Israel, aquele que iria livrar os hebreus da casa da servidão egípcia. Então, ele foi o grande profeta de Israel, foi aquele que encaminhou a direção das orientações de Deus a Faraó, foi aquele que foi o proclamador das 10 pragas, foi aquele que saiu com o povo com a permissão de Deus para adorar a Deus no deserto, foi aquele que recebeu as tábuas da lei, que recebeu os preceitos, que recebeu os estatutos, os decretos, que orientou, que recebeu a planta do tabernáculo e recebeu detalhes sobre cada utensílio utilizado ali, que conduziu o povo por uma longa jornada ali no deserto. Então, Moisés teve o quê? Uma incumbência. E nós temos que pensar sobre isso. Cada um tem esta incumbência. Nós observamos e nós podemos constatar que há muitos cristãos, inclusive pessoas da própria igreja, que não sabem qual é o seu propósito, qual é a finalidade da vida. Não sabe exatamente por que está um trabalho, uma responsabilidade geral, já disse agora há pouco, mas há responsabilidades que são individuais. E você certamente que está fazendo esse curso comigo, está aqui porque quer descobrir